vez me aproxime de vocês através desse contato. E muitos de vocês ficaram assim meio chocados quando a gente falava justamente a situação do homem, a situação, né, má, perversa, a condição justamente do ser humano. Mas por que disso tudo? Por que o Senhor tratou disso? Para você ter entendimento, né, de você compreender, porque muitas coisas, né, no convívio da sociedade, no convívio da família acontecem, a gente não sabe por quê. A gente xinga a pessoa, trata que aquele fulano não presta, não vale nada, mas não entende por que justamente dentro disso aconteceu. Porque o homem se tornou mau, perverso, porque ele se sujeitou. Porque Deus, quando criou o homem, criou justamente com a sua imagem e semelhança, né? E no fim que ele fez justamente o homem, ele viu que era uma coisa justamente boa, Deus viu isso. Mas a partir do momento que o homem sujeita justamente ao mal, então justamente é isso que acontece justamente com o ser humano, né? Passa a ter uma natureza inimiga de Deus, não sujeita a Deus de maneira nenhuma, sua natureza não pode sujeitar de maneira nenhuma, como diz o Pai Maior, nosso Deus. Então, por isso que toda perversidade o homem é capaz justamente de cometer. Eu me lembrei de um fato que aconteceu dentro do meio empresarial, só para você ver como é a situação, a natureza do homem. A Casa Bahia, todos vocês conhecem, era a maior rede há um tempo atrás. A segunda rede no país era 4 vezes menor do que ela. Um dia você pega a revista Exame, que não tem aqui, isso aconteceu algum tempo atrás, aí diz lá, orgulho derruba a Casa Bahia. Você vê que é orgulho? O orgulho é o mal que está no homem, porque ele sujeitou ao mal. Então se tornou uma pessoa justamente orgulhosa, soberba, entendeu? Então o homem se tornou isso. Ele não tem como vencer isso de maneira nenhuma. Por mais que ele estuda, por mais que ele tenha dinheiro, então ele não muda justamente a sua alma, ela continua justamente detentora justamente dessa perversidade dentro de si. Então isso atrapalha o homem na sua condução de família, de negócio, de trabalho, de amizade, de todo tipo de relacionamento, isso atrapalha o homem. Por quê? Porque quem predomina justamente no homem, no caráter ou na sua alma, é justamente essas forças do mal. Então chega uma hora que aquilo justamente detona a vida da pessoa. É assim que vai caminhando justamente a sociedade. Então, por isso que nosso objetivo é trazer justamente essa clareza e evidência, você saber porque você é uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada, uma pessoa que não tem domínio sobre a sua língua, não tem domínio sobre a sua avareza, sobre a sua ganância, né? Tem um coração voltado para as coisas materiais, é uma pessoa muito individualista, presunçosa. Você precisa entender, não tem afeto natural, você vê pessoas infiel nos tratos, aí você não entende, você fica assustada, apavorada, xingando. Então você entender justamente porque isso, o ser humano justamente carrega isso. E ele não tem como vencer. Por quê? Porque são forças espirituais dominadas justamente pelo inimigo de Deus, que é o inimigo da nossa alma, que é o diabo, o Satanás, que é a mesma pessoa, né? É dominada e não tem como vencer. Porque o diabo é maior do que toda a criação de Deus. Então por isso você vê a sociedade que vive no caos, vivendo justamente no caos. Quando nós relembramos as histórias do Lava Jato, do Mensalão e outras operações mais, carne fraca, carne forte, então porque é isso que está dentro do homem, você entendeu? É isso que está dentro do ser humano. E ele só vence isso no dia que ele reconhecer que ele é impotente diante dessa situação. Aí tem que socorrer ao Pai Maior, que é justamente o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Aí você tem que entender. Por isso que nossos encontros que a gente tem, você vê que eu friso muito bem isso. Eu procuro deixar muito claro, Deus não é religião. Porque onde você vai está cheio de religião. Desde o princípio que justamente existe a religião. Foi isso que desvia as pessoas de Deus. E ele não consegue vencer o mal, porque ele entra na igreja A, na igreja B, na igreja C, ele acha que está nele na igreja, as coisas resolvem tudo, não resolve de maneira nenhuma, entendeu? Porque a questão do homem é muito maior do que ele pensa e imagina. Não é questão da pessoa justamente ser avarenta, ser soberba, da pessoa justamente ser uma fofoqueira, uma pessoa justamente gananciosa. Você combater o mal que faz com que você apresente essas características na sua personalidade.
Então, por isso que nós falamos que Deus não é religião. Porque quando você submete a Deus a sua palavra, ela tem o poder de libertar a gente. Ela tem o poder justamente de formar em nós um caráter cristão, o caráter verdadeiro. É aí que você encontra a força para que a sua alma, que é a sua vida, ela submeta justamente o seu espírito. Que ele está fortalecido justamente pelo alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que ninguém pode dispensar. Você vê que no princípio, quando Deus criou o homem, que o homem sujeitou o mal. Então o que é que diz a palavra? Olha o que diz a palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por isso você vê o jovem, você vê a pessoa da meia-idade, você vê pessoas velhas, né? Vê assim, você tem pessoas já com a idade de 60, 70 anos, você vê praticando as barbaridades. Pedofilia, pessoas de 70, 80 anos. Você vê a vovó do tráfico, você vê tudo isso no dia a dia. Porque é uma coisa que é má continuamente. Nada detém isso, a não ser se a pessoa se volta para a vida. Né? Se volta justamente para Deus. Voltar para a religião não muda de maneira nenhuma, que você vê um monte de escândalo no meio justamente dos crentes evangélicos. Você vê um monte de confusão. Por quê? Aí você fica escandalizado. Mas, meu Deus, essa pessoa não é crente? É, mas ele não está tomando a vida. Ele não está sujeitando justamente a verdade. Ele não está justamente procurando fazer com que seu coração submeta às promessas de Deus. Então a pessoa não se liberta, ele não se edifica, ele não se forma com a nova pessoa, com a nova criatura. Então por isso você se escandaliza. Por isso que muitos dizem assim: não vou para a igreja, porque no dia que eu for para a igreja, eu quero ir para não voltar mais. Não existe isso. Você tem que vir para o Senhor. Igreja é uma desgraça, não resolve nada. Quem resolve é Deus, a palavra. Porque Deus se expressa neste mundo através da sua palavra. E a palavra de Deus é espírito, porque Deus é espírito, e verdade. Por quê? Porque Deus é a verdade absoluta de tudo. Então esse contato, dando mais um esclarecimento para vocês sobre porque o homem é mau. A minha esperança em Deus é que você tenha humildade no seu coração e repense, avalia. Não vai julgando, vai avaliando a situação. Vai olhando em sua volta, ao seu derredor, para você ver o mundo que você vive no dia a dia, se é assim ou não é. Entendeu? As pessoas são pessoas boas, elas se tornam mal porque sujeitaram. Esse é o grande questão das coisas, justamente é isso. Mas a minha esperança de estar aqui nesse encontro com vocês é que vocês dêem uma oportunidade justamente ao Pai maior, que é o Deus Criador do céu e da terra, através daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é seu Filho Jesus Cristo. Eu agradeço essa oportunidade de estar aí com você, agradeço por você estar aí atento, justamente submetendo essa conversa para apreciar, avaliar. E eu gostaria que você se manifestasse, se for do seu interesse, manifestasse, procurasse justamente entrar em contato conosco dentro das redes sociais, para a gente estar justamente ajudando, te auxiliando a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, eu deixo um abraço, e que Deus seja contigo em toda a sua jornada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.